Eu vou mostrar a você a ciência de como de fato funcionam as células. E você terá mais conhecimento do que a maioria dos médicos no mundo hoje, porque eles ainda acreditam nos genes. Cada célula do seu corpo tem uma voltagem negativa no interior e uma voltagem positiva no exterior. Cada célula viva é uma bateria. Cada célula tem cerca de 1,4 volts, não muito. 50 trilhões de células no corpo vezes 1,4 volts representa 700 trilhões de volts de eletricidade em seu corpo agora mesmo. E com treinamento e meditação, você pode focar essa energia chamada Qi e você pode usar essa energia para a cura. Com tanta voltagem, as pessoas podem gerar autocombustão. Todas as funções do seu corpo já estão presentes em todas as células. Então, onde você tem um órgão em seu corpo, a célula tem uma organela, que significa órgão em miniatura. A bibliografia diz que o núcleo é igual ao cérebro. O núcleo não é o cérebro, o núcleo é a gônada. O núcleo não controla a célula. O núcleo é a reprodução das partes. Então, se você está morto e ainda tem seu corpo de proteína, o que está faltando? O sinal. Então, quando um sinal se liga a uma proteína, o que acontece com a proteína? Ela se move, se torna comportamento. Se você está saudável, seu comportamento está bom. Mas se você tiver uma doença, o comportamento não está certo. O que pode causar doenças? Existem apenas duas coisas. Ou a proteína é ruim, ou o sinal é ruim. Pessoas com proteínas ruins adquiriram doenças de nascença. Porque se você nasceu com os genes doentes e os genes produzem a proteína, então a proteína é doente. Mas menos de 5% da população tem doença de nascença. O que significa que 95% das pessoas deveriam ter uma existência feliz e saudável. Mas se você era uma dessas pessoas saudáveis e agora está doente, o que estaria causando o problema? Há apenas 3 maneiras de bagunçar o sinal. Número 1. Trauma. Então, se eu cair do palco e tiver uma lesão nas costas, o sinal é interferido. Número 2. Toxinas. Se a química não for boa dentro do corpo, o sinal não pode ser transmitido através de químicas ruins. Ambos interferem na propagação do sinal. Mas a terceira forma é o pensamento. A mente. Não há nada de errado com o corpo. Ele está apenas enviando o sinal errado na hora errada. Então, se você mudar seu pensamento e sua mente, você pode mudar a biologia. E essa, a mente, é a principal causa da doença em nosso planeta hoje. Qual é o nome da chave que controla a sua biologia? Percepção. E por que isso é importante? Porque é você e a sua forma de ver o mundo que controlam a sua biologia. Temos recebido desinformação quando as pessoas dizem que um gene foi ativado e outro desativado. Parece que os genes tomam decisões. Aqui está a simples verdade. Um gene é um projeto. O gene não controla. O gene nunca está ativado ou desativado. O gene é lido ou não lido. E o que você acha que controla o sinal? Percepção. Você não é a vítima de seus genes, porque você controla seus genes. Um projeto de gene usando controle epigenético pode gerar 30 mil proteínas diferentes de um projeto inicial. Então você pode vir com bons genes e, em seguida, através do controle epigenético, criar câncer, diabetes. E não tem nada a ver com os genes, mas com o controle epigenético. Isso retorna a responsabilidade de sua saúde para você. E você não é vítima de seus genes. Mas todos os dias a mídia ainda diz a você que os genes controlam isso e os genes controlam aquilo. E por isso as pessoas ficam nervosas sobre quais são os genes em suas famílias. E como Greg Braden disse antes, se você procurar a doença, pode criar a doença através da epigenética. Agora mesmo, parece que cerca de 95% do câncer não é por causa de genes mutantes, mas por causa do controle epigenético. E pode ser passado de pais para filhos como genes. Mas a diferença é que você pode mudar sua epigenética a qualquer momento. Se você mudar sua percepção, você muda a leitura de seus genes. Se alguém lhe diz que você vai ter uma doença e você acredita nisso, então você pode criar a doença. Então, quando você olha para si mesmo, você não é uma entidade única, mas você é uma comunidade de 50 trilhões de células. Mas é importante entender a palavra comunidade. Cada célula é inteligente, mas quando estão em uma comunidade, elas abrem mão de sua inteligência pessoal e respondem à voz central. Nessa comunidade, uma célula deve seguir o que a voz central diz. E se a voz central diz para morrer,
as células morrerão. A voz central é a mente. Existem sinais do ambiente, o ambiente interno e externo. O cérebro. A função do cérebro é perceber os sinais e em seguida interpretar esses sinais e então enviar a informação às células para controlar o comportamento e a genética. Então a função do cérebro é percepção, e a partir disso cria a mente. Agora, ouvimos falar de algo chamado efeito placebo, certo? O efeito placebo é quando você tem um pensamento muito positivo de que algo pode curar você, mesmo que seja uma pílula de açúcar. Mas você acredita que é o verdadeiro remédio, então você pode curar a si mesmo com isso. Então a pílula não te curou, foi o pensamento que te curou. As estatísticas revelaram que 1/3 de todas as curas médicas, incluindo cirurgia, são resultado do efeito placebo. E isso é o que a medicina não te diz. É que existe pensamento negativo, e é chamado de efeito nocebo. E com o mesmo poder do pensamento positivo que pode curar você, o pensamento negativo pode matá-lo. A questão é que o pensamento negativo pode criar todos os efeitos da quimioterapia. Agora pense nisso. Se um médico te disser que você tem uma doença, ou se o médico disser que você vai morrer, e você acreditar no médico porque ele é profissional, a crença vai te dar uma doença e pode fazer com que você morra. Então a crença se torna uma parte importante da medicina. Agora, muitos de vocês já ouviram falar do medicamento Prozac. Todos os anos, bilhões de dólares são gastos na compra de Prozac. E aqui está uma surpresa. O Prozac não é melhor do que uma pílula de açúcar, de modo que é um medicamento placebo. E ainda assim, as pessoas que o tomam acreditam tanto na droga que ela os faz melhorar. Então, se você acredita que algo é bom para você, será bom. E se você acredita que algo é prejudicial para você, será ruim. Então a questão é, se somos tão capazes de sermos saudáveis e jovens, por que ficamos doentes? E uma das razões mais importantes é o estresse. E a função dos hormônios do estresse é pegar a energia do corpo e utilizá-la toda para luta ou fuga. Então os hormônios do estresse desligam as funções de coisas que não serão necessárias para lutar ou fugir. Um dos usos mais importantes da energia no corpo é o sistema imunológico. Os hormônios do estresse desligam o sistema imunológico. E isso significa que cada um de vocês, nesse momento, está infectado com quase todos os germes de doenças que humanos têm, agora mesmo. Se eu tirar uma amostra de sangue, vou mostrar a vocês que todos vocês têm vírus, bactérias e parasitas. E vocês podem dizer, bem, se estou infectado, por que não estou doente? Porque se o seu sistema imunológico estiver funcionando de forma adequada, ele vai suprimir esses parasitas e germes. Mas no momento em que você começa a desligar o sistema imunológico, esses organismos começam a crescer novamente. Então a ideia de que você pegou uma doença não é realmente verdade, você já tem a doença. E os profissionais de saúde chamam esses germes e parasitas de organismos oportunistas. Então, se você estiver sob estresse e desligar o sistema imunológico, você dará a esses organismos a oportunidade de criar a doença. E ainda assim, quando pegamos algumas dessas doenças, vamos ao médico e eles nos dão medicamentos para matar os germes e as bactérias. Bem, isso é muito útil se a doença está passando muito rapidamente. Esse não era o problema a princípio. O problema era o estresse, que desligou o sistema imunológico. Então, para obter a cura, ok, trate a doença, mas também trate o estresse.